meus queridos amigos e amigas que têm diabetes como eu. Vivemos tempos difíceis de isolamento, de quarentena, em que somos bombardeados por notícias, principalmente ruins, de todos os lados. E eu queria deixar um recado especial aqui, porque eu percebo que esse talvez seja uma dica muito valiosa. Há muito tempo eu falo sobre a questão do diabetes ser uma doença crônica e o quanto que ela afeta o nosso psicológico e o quanto que a gente precisa desenvolver inteligência emocional. E principalmente nesse momento tão conturbado, o quanto que a gente precisa ter saúde mental e cuidado com os nossos pensamentos. Eu gosto muito de um canal de um neurocientista chamado Pedro Calabres, chama Neurovox, salvo engano é isso. E tem quase 1 milhão de seguidores, e eu gosto muito porque ele fala muito sobre como é que funciona o nosso cérebro e como que a gente pode ter mais inteligência emocional. Primeiro que existe uma banalização no sentido de as pessoas falarem, você tem que ter controle emocional. E na verdade ele distingue de uma forma brilhante que nós não temos como controlar as nossas emoções. Elas simplesmente vêm. Elas são uma resposta, um estímulo do nosso corpo natural. Então quando você, por exemplo, quando você vê uma barata e aquilo te dá medo, a resposta do seu corpo é aquela. Quando você vê uma pessoa que você gosta, que você ama, naturalmente você sente outras coisas. Daí a emoção ser uma resposta natural do nosso corpo, certo? E as emoções levam a sentimentos, certo? Se você tem emoções positivas, te leva a sentimentos positivos também. Se você tem emoções negativas, te leva a sentimentos negativos. A inteligência emocional é justamente você perceber quais os fatos, o que acontece na vida real que te gera aquela emoção e que vai te gerar também, te conectar com aquele sentimento. E evitar as situações que te colocam, que te fazem ter emoções negativas, né? E por consequência sentimentos negativos também, né? E obviamente a gente está falando depois do ato subsequente de pensamentos, né? E a gente escolher, por mais difícil que seja, situações que nos coloquem em emoções positivas. Por exemplo, quando você se lembra do seu filho, quando você se lembra de momentos bacanas, quando você exerce a gratidão como uma coisa importante. Então, a inteligência emocional é justamente essa. De alguma forma, ter consciência de como isso acontece em nossa cabeça e tentar, o máximo possível, e eu sei o quanto isso é difícil, selecionar bons pensamentos e se colocar em situações mais positivas para que a gente tenha emoções mais positivas. E por que eu falo isso? Porque eu sei que na corrida do dia a dia, na sociedade louca que a gente vive, super estressada, e a gente sabe também o quanto o estresse afeta o quanto o estresse afeta a resistência à insulina, né? É muito ruim isso pra gente também. Então, a gente precisa, sobretudo, ter essa preocupação de não estar tanto olhando para o futuro, né? Que gera um processo de ansiedade muito grande, nem olhando muito para o passado, que a gente não pode mudar nenhum nem outro, né? De alguma forma, a gente só pode mudar o momento presente, né? Que obviamente vai afetar o nosso futuro. Mas olhar muito para trás também nos conecta com sentimentos, né, com emoções, e muitas vezes nos gera um processo de depressão. Então, quando a gente olha muito para trás e se apega ao passado, a gente entra muitas vezes no processo de tristeza e depressão, e quando a gente olha muito para o futuro, num processo de ansiedade muito forte, né, as preocupações com as contas para pagar, com tudo que está acontecendo. Então, a primeira dica é justamente como criar mais inteligência emocional. A segunda dica é vários canais do YouTube super bacanas. O do Pedro Calabres, por exemplo, é um que eu indico fortemente que vocês assistam todos os vídeos dele, são fantásticos. E tem diversos outros caras fantásticos e canais também que podem fazer isso. E a terceira, uma coisa que me ajuda muito é praticar a meditação. Eu utilizo um aplicativo, chama Medite-se, mas tem diversos outros, gratuitos e pagos,
que você tem também listas no Spotify, enfim, bastante forma de fazer isso. Você pode, por exemplo, não utilizar nada disso e simplesmente observar a sua respiração, sentar numa posição bacana e simplesmente permitir que seus pensamentos passem sem julgar, sem nada, para que esvazie um pouco a sua mente também. Então, acho que fazendo um pouquinho disso, a gente consegue ter mais inteligência emocional nesses tempos tão difíceis, e o quanto é importante isso para que a gente possa ter uma resposta ao controle da glicemia muito melhor. Essa, na verdade, é a minha maior preocupação, que eu tenho visto com todo mundo, esse desespero com conta para pagar, as coisas acontecendo e essa incerteza, insegurança, enfim, esse caos de informação que a gente tem recebido. Mas, enfim, é aquela coisa, né? Tudo passa de alguma forma e eu acho que a gente, de alguma forma, vai sair mais fortalecido disso. Beleza? Então é isso, galera. Atenção aí com nossa cabeça e busquem ter saúde mental, inteligência emocional nesse momento.